Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, seja muito bem-vindo, porque aqui é o seu lugar. E hoje, e já aproveita, aliás, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, que eu tô ansioso, como vocês puderam ver, né? Pois hoje tem um especial de uma novela que é assim, a novelinha do coração. Uma novela que eu amo, que faz parte da minha infância, da minha memória afetiva e que não é global. Vamos falar de A Idade da Loba. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu volto para contar um pouco da sinopse e algumas curiosidades de bastidores. Não sai daí. A Idade da Loba foi uma telenovela exibida pela Bandeirantes, que estreou no dia 24 de julho de 1995 e está, portanto, completando 27 anos de sua estreia. A trama contou com 139 capítulos, foi escrita por Alcione Araújo e Regina Braga e teve direção geral de Jaime Monjardim. Na trama, Valquíria, vivida por Beth Faria, aos 50 anos fica viúva após um casamento infeliz. Da mesma forma, sua melhor amiga, Irene, feita por Ângela Vieira, consegue se libertar do marido, separando-se aos 45 anos de idade, após um relacionamento abusivo. Durante anos, apesar de seu grande sonho ser mãe, ele a fez acreditar que ela era estéril, quando na verdade o estéril era ele. José Rubem, vivido por Paulo Goulart, era o marido de Irene. E nessa nova fase de suas vidas, as melhores amigas Valquíria e Irene, após a morte do marido e a separação do outro, decidem sair da pequena cidade do interior onde vivem, São José do Barreiro, em São Paulo, no interior de São Paulo, e se aventurar em uma nova vida no Rio de Janeiro, onde elas acabam reencontrando um amor em comum de quando eram jovens. 30 anos depois, ressurge nas vidas de Valquíria e Irene Montenegro, vivido por Adriano Reis. E esse encontro é marcado por muitos desencontros, inclusive a dificuldade de Montenegro e Valquíria ficarem juntos definitivamente, já que os dois são um grande amor um do outro. Paralelamente, outras tramas são desenvolvidas em A Idade da Loba, como a de Susana, filha de Valquíria, que é vivida por Iracema Starling e que descobre ser Montenegro seu verdadeiro pai e não o aceita. Também a vida dos vários moradores da pensão do Piconês, com as suas peculiaridades, é exibida durante toda a trama, durante todo o tempo que a gente acompanha essa história do Alcione Araújo com a Regina Braga em A Idade da Loba. Na pensão do Piconês, que é feito pelo Antônio Abujanra, e onde a Valquíria vai morar junto com a Irene, né, em busca de sucesso profissional e realização amorosa. Os personagens que se encontram ali, os moradores que se encontram nessa pensão, entre eles estão a Otília, feita pela Beth Goulart, que é uma sacoleira pouco escrupulosa e que alimenta um profundo desprezo pelos homens. Tem também o Aquino, vivido pelo Elias Andreato, que é um artista plástico, inteligente e sedutor, faz qualquer coisa para conquistar uma mulher, principalmente a Gabi, da Daniela Escobar, por quem ele é verdadeiramente apaixonado. Acontece que a moça, modelo, que sonha em ser atriz de novela, só pensa em sucesso. Tem também o Nino, vivido pelo Fernando Vieira, que é um sujeito que ganha a vida fazendo mímicas e performances pelas ruas da cidade durante o dia. E a Calu, que é a Cláudia Missura, que é uma empregada sapeca, que ajuda o dono da pensão a preparar os pratos afrodisíacos que serve aos hóspedes. Inclusive, a mulher de Piconês, a religiosa e moralista Gertrudes, vivida por Renata Fronze. Para completar essa vitrine de personagens que são moradores da pensão do Piconês, tem a Teresa, uma fotógrafa interpretada pela atriz portuguesa Helena Laureano, especialmente convidada para a novela.
E essa, gente, é só uma pinceladinha do que era a história de A Idade da Loba para vocês terem da Idade da Loba, para vocês terem uma ideia do que se tratava. Assim, não tem nenhuma sinopse muito profunda, né, por aí onde eu fiz as minhas pesquisas, mas eu tenho todas as melhores lembranças dessa história gravada na minha memória. E era uma história linda, era uma história suave, era uma história de cotidiano, uma coisa bem à la Manuel Carlos, Lícia Manso, que a gente tanto ama, né? E que são referências nesse tipo de história. Era uma novela super agradável e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora nas nossas curiosidades. A Idade da Loba foi a produção que marcou o retorno da TV Bandeirantes, que naquela época começou a ser chamada de Band, ao setor de teledramaturgia, depois de 12 anos sem nenhuma produção inédita na grade. A última novela da Bandeirantes tinha sido Maçã do Amor, exibida em 1983, e que foi protagonizada pela Ioná Magalhães. A Bandeirantes resolveu então ressuscitar o seu setor de teledramaturgia com um público-alvo, né, mirando num público específico que era justamente o público feminino, que é quem mais assiste novela. Só que eles queriam ir mais além, não simplesmente o público feminino, mas eles queriam pegar aquelas mulheres maduras, né, naquela idade que era conhecida naquela época como a Idade da Loba. Eu nem sei se ainda existe esse termo para se referir às mulheres ali entre os seus 45 e 50 anos, mas na época estava muito em voga e este era o público-alvo da Bandeirantes, porque a Bandeirantes sempre foi uma emissora muito masculina, né? Com jogos e filmes, então nunca focou muito nas mulheres. Então eles não estavam nem um pouco preocupados com os homens, os produtores da emissora, né, da teledramaturgia da emissora, disseram que não iam atrasar a novela em nenhum minuto, em nenhum segundo, por causa de jogos, que os homens iam ter que se virar, como a gente fala hoje, eles que lutem, mais ou menos isso que foi o que eles quiseram dizer na época. E assim, investiram muito para conquistar o público feminino, que não era um público costumeiro da Bandeirantes. Para isso, eles escolheram uma história que narrava as dificuldades de duas heroínas cinquentonas na recuperação de suas vidas profissional e amorosa. Antecedida pela reprise de Os Imigrantes, essa foi a primeira de 3 novelas consecutivas, né, que vieram em sequência produzidas pela TV Plus. A Idade da Loba foi ali uma coprodução entre a Bandeirantes e a TV Plus, que tinha investido em novela antes na Manchete, com 74,5 Uma Onda no Ar. Apesar do fracasso dessa, eles quiseram investir mais uma vez no ano seguinte e foram ali fazer um contrato com a Band, que, ao meu ver, deu muito certo. Porque eles produziram aquela que, para mim, ou aquele que, para mim, é o trio de ouro de novelas da Bandeirantes, que foi, primeiramente, A Idade da Loba, seguida de O Campeão e depois Perdidos de Amor. Na sequência, a minha preferida é A Idade da Loba, claro, essa de qual eu estou falando. Em seguida, vem O Campeão, que eu também adoro, foi uma novela ótima, que foi a substituta de A Idade da Loba, e depois tem Perdidos de Amor, que foi uma delicinha. Já falei de O Campeão aqui no canal, vou deixar o card para quem ainda não viu. Hoje é o dia de A Idade da Loba, e Perdidos de Amor ainda tem que vir aí, porque foi realmente uma comédia romântica muito gostosa. Então, esse trio, produzido em parceria com a Band pela TV Plus, foi muito bom e marcou uma época muito especial da minha vida. Acho que é por isso que eu tenho tanto carinho por A Idade da Loba. Mas, claro, se não fosse uma história bem feita, bem produzida, dirigida e bem contada, eu não teria tantas lembranças só por causa da época, que foi ótima na minha vida. Enfim, é todo um conjunto que me faz assim, ficar muito nostálgico e ser muito feliz de estar falando aqui de A Idade da Loba. Entre os primeiros atores convidados para fazer parte do elenco de A Idade da Loba estavam Marília Pêra, Beth Faria, Antônio Abujanra, Rubens Correia, Lucélia Santos e René de Vilmont. Desses 6, só a metade entraram de fato para o elenco da novela, que foi a Beth, o Abujanra e o Rubens Correia. A Beth Faria, aliás, deixava a Globo após 26 anos de contrato para viver a protagonista Valquíria em A Idade da Loba. O Felipe Camargo foi outro ator que foi uma surpresa no elenco, porque ele havia acabado de ser demitido da Globo no ano anterior por causa dos diversos problemas causados por ele e pela Vera Fischer nos bastidores de Pátria Minha, do Gilberto Braga. Então houve ali uma demissão por justa causa. Muitas pessoas acharam que os atores iam ficar queimados por muito tempo, né? Mas não.
Logo em seguida, o Felipe conseguiu um contrato, recuperou ali a sua imagem e foi viver o personagem Otávio, um cara super do bem, super amoroso, na novela da Band. Com direção geral do Jaime Monjardim, egresso da TV Manchete após o sucesso retumbante de Pantanal, a novela incorporou o estilo cinematográfico do diretor, com iluminação e o tom antinaturalista dado às cenas. Querendo passar à margem da violência do Rio, o autor Alcione Araújo disse as seguintes aspas antes da estreia: "Pretendo usar uma linguagem bastante poética e mostrar lugares históricos que os cartões postais não costumam trazer." Fecha aspas. Ainda nas palavras do autor, A Idade da Loba seria, abre aspas, uma novela que mais sussurra do que grita. Ninguém aguenta mais violência. Vamos mostrar um Rio humanizado, longe do glamour que se costuma ver nas novelas, sem fachadas de mármores nos prédios luxuosos da Zona Sul. O bairro de Santa Teresa e o casario antigo da cidade vão ser valorizados, sem efeitos especiais, mas com planos longos. Fecha aspas. Antes mesmo da estreia, a novela já começou a polemizar por causa do seu título. Os autores Alcione Araújo e Regina Braga garantiam que a novela se chamaria Amigas para Sempre. Esse, aliás, era o título provisório. Mas o diretor afirmava que seria A Idade da Loba. E já mostrando seu poder lá naquela época, foi o título escolhido por Monjardim que prevaleceu. Outra polêmica gerada pela novela do Alcione Araújo, da Regina Braga, e esse eu achei até muito engraçado, foi o seu tema central. Foi divulgado na imprensa da época que História de Amor, novela global das 6, escrita por Manuel Carlos, que estreou 3 semanas antes da novela da Band, teria como tema central as dores e amores das mulheres depois dos 40. Mas o Manuel Carlos negou que esse fosse o tema central da sua história, e apesar de negar, o Alcione ficou chateado e chegou a defender a tese de direito autoral da ideia. Vê se pode, gente. O autor da Idade da Loba queria, né, ser o dono da ideia sobre escrever uma novela centrada na vida, né, das mulheres de 45, 50 anos sendo reconstruída. Gente, isso é mais antigo que andar para trás, mesmo lá em 95. A gente já tinha visto novelas com protagonistas fortes mais velhas, mas daí a polêmica continua. Porque, em sua defesa, o Maneco garantiu que sequer tinha ouvido falar em A Idade da Loba. Tipo, era uma coisa meio assim como se ele estivesse pegando o tema da novela da Band para escrever a novela dele. Mas tipo, gente, tipo. Não tem como, porque os dois estrearam na mesma época. Então eles tiveram a ideia da novela praticamente juntos. Enfim, não existe essa coisa de um autor roubar do outro se eles estão estreando ali praticamente na mesma época, né? Praticamente não, na mesma época. Os dois estrearam em julho de 95. Enfim, mas como o Alcione, chateado, estava dando a entender que talvez houvesse ali um plágio da parte da Globo e do Maneco com relação a esse tema de mulheres acima dos 40, né, reconstruindo a vida e blá blá blá, o Maneco resolveu se defender. Então ele disse algumas aspas bem interessantes e bem alfinetantes, digamos assim. Nas primeiras aspas que eu vou citar aqui, ele disse o seguinte, abre aspas: "Escrevo 10 horas por dia, portanto quase não tenho lido jornais. Não sei nada de loba ou de lobo, a não ser os que aparecem nos contos infantis." Fecha aspa. Ironizou o autor, acrescentando que História de Amor não tinha compromisso com nenhum tema. Aí vem as segundas aspas. "Abordar temáticas é coisa de Globo Repórter. Falo do amor, da relação entre pessoas de diversas idades, como em todas as novelas." Fecha aspas. E ele ainda exemplificou, citando novelas que escreveu tempos antes, né, como Baila Comigo e Sol de Verão, onde o protagonismo estava nas mãos de mulheres maduras, como a Helena da Lília Lemertz e a Raquel da Irene Ravache. E finalizando, o Maneco disse o seguinte, abre aspas: "Não aceito, portanto, que alguém assuma a paternidade dessas histórias, pelo menos na TV." Fecha aspas. Coberto de razão, né, gente? Não tem como você pegar um tema para uma novela e querer ser o autor exclusivo daquele tema. Novela não tem tema exclusivo. Cada autor pode falar do mesmo assunto 500 vezes
de maneira diferente. É isso que vai conquistar o telespectador ou não? A forma como o autor conta a história. Mas História de Amor e A Idade da Loba não tinha absolutamente nada a ver, a não ser o clima de ser uma novela bucólica, uma novela romântica, uma novela mais feminina. E quer saber de uma coisa? As duas novelas eram ótimas, eu amava e assistia as duas. Mas a polêmica continua, porque o Alcione também teve a palavra. Ele garantia que a Globo nunca tinha feito histórias com protagonistas centradas em mulheres de meia idade, mas evitou julgar o Maneco por não ter certeza que o tema escolhido por ele era o mesmo que o seu. Então, tipo, ele estava colocando no da Globo, na verdade, né? Ele não quis se indispor muito com um colega. E no final, para finalizar essa polêmica, ele disse o seguinte, abre aspas: causa uma certa estranheza essa coincidência, já que a Globo possui inúmeras sinopses guardadas. E lamentando, no fim das contas, não ter registrado sua ideia 4 anos antes, que eu acho que foi quando ele teve a ideia para a novela, né? Mas como é que ia se adivinhar? Eu acho que nem pode se registrar ideias para novelas. Enfim, gente, eu acho que o Alcione estava muito emocionado aqui. Realmente ele escreveu uma trama com muito carinho, com muita emoção, sabe? Com coração. E assim, eu não lembro de ter assistido nenhuma outra trama do Alcione, vou pesquisar mais para ver o que ele fez, né? Mas gostei demais da escrita dele, achei ele delicado, até por ser um homem, né? Falar da alma feminina, também o Baneco falava muito bem da alma feminina. Enfim, acho que ele se emocionou muito ali na empolgação da Idade da Loba, estava querendo competir mesmo acirradamente com a Globo. E se empolgou, falou umas besteirinhas, mas nada que comprometesse a sua história, que realmente foi muito boa, na minha opinião. Assim como a história de amor, que foi maravilhosa e a minha preferida do Maneco. Enfim, viramos essa página para dizer que A Idade da Loba ia ao ar todos os dias às 19 horas e reprisava o capítulo no dia seguinte às 11 da manhã. E a trama foi o último trabalho do querido ator Luiz Carlos Arutin, um fofo que já morreu bem velhinho, uns cabelinhos todos brancos, no dia 8 de janeiro de 1996, antes da novela terminar. Sua participação já estava toda gravada, mas a novela acabaria 1 ou 2 semanas depois da morte do Luiz Carlos Arutin, que faleceu asfixiado pela fumaça de um incêndio em seu apartamento em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A ação de merchandising da novela, a marca de lingerie Lovable, que eu acho que nem existe mais, aparecia na abertura da novela. Quem vai gostar dessa curiosidade é o meu amigo C. Lohan, que adora saber sobre merchandising nas novelas, principalmente nas aberturas. E por ser uma coprodução com a RTP, emissora portuguesa, a novela demorou tanto para estrear no Brasil que começou a ser exibida antes na emissora de Portugal. E essa demora se deu justamente porque eu acho que a Band queria competir, né, ali pau a pau com a Rede Globo, que em julho estreou História de Amor. E A Idade da Loba, que primeiramente foi anunciada que seria em abril, depois pulou para maio, depois se falou em junho, só estreou no dia 24 de julho de 1995, no mesmo dia da novela Cara e Coroa, escrita por Antônio Calmon, exibida no horário das 7 da Globo. Pois é, a Band fez essa ousadia e estreou a sua novela no mesmo dia de uma novela da Globo. Olha que loucura, e no mesmo horário, viu? Às 19 horas. Mas eu, particularmente, prefiro A Idade da Loba, não acompanhei Cara e Coroa, e também não me arrependo, porque não lembro de Cara e Coroa ser uma novela tão elogiada na época. Hoje o pessoal tem muita vontade de ver, até eu tenho vontade de assistir Cara e Coroa, porque hoje eu assistiria ela com mais calma, né, com meu olhar adulto, do que naquela época que eu estava muito mais fascinado por A Idade da Loba. E esse foi o vídeo de hoje, especialíssimo para mim, sobre essa novela da Band. Eu acho que devia ser mais reconhecida, mais valorizada. Acho que a gente fala tão pouco, né? E lembra e conhece tão pouco as novelas da Bandeirantes, que eu quero trazer sempre que eu puder. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, deixa seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!